Meu nome é Ramon Bertini Maroni Borges. Esse aqui é um seminário em vídeo da matéria de Cálculo 3, onde o assunto é sistemas de DO e o tema escolhido por mim foi sistema massa-mola. Bom, aqui, primeiro eu vou modelar um sistema onde temos apenas uma massa e duas molas, né, que vai ser o que eu vou usar, né, essa modelagem depois que terminar aqui para resolver o exercício, né. Mas eu também vou explicar aqui como seria um sistema com duas massas e três molas e comentar como seria um com mais massas, mais molas e tal. Bom, para modelar aqui esse sistema, primeiro a gente tem que ter o conhecimento dessas duas leis aqui, né? Lei de Hooke e a lei de Newton. Lei de Hooke, força, módulo da força, igual a constante elástica da mola, vezes a posição x, né? Posição aqui que foi deslocado esse bloquinho. E a lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração. Bom, aí aqui para a gente modelar o problema, primeiro eu vou explicar aqui essa figura aqui, nesse desenho que eu fiz, que seria um bloquinho que a posição aqui inicial dele, né, sem ter aplicado nenhuma força aqui, seria aqui, né, esse bloquinho estaria aqui, só que eu desloquei ele para uma posição aqui na xt, e essa mola aqui, com a constante elástica K1, ela ficou esticada, né? Ela tende a puxar esse bloquinho, né, para a esquerda, fazer uma força puxando esse bloquinho. E essa mola K2, ela ficou comprimida aqui, né? Então ela tende também a empurrar esse bloquinho para a esquerda. E essa força aqui, né, que eu apliquei, ela tá indo para a direita. Então, sabendo disso, né, levando isso em conta, a gente faz aqui a modelagem. Bom, aqui primeiro a lei de Newton, usando a massa vezes a aceleração, né? A gente iguala aqui as duas, né? Porque as duas são igual a força. Primeiro usando aqui a lei de Newton, massa vezes a aceleração, né? A aceleração é duas vezes a derivada de segunda ordem da posição, né? Derivando uma vez a gente tem a velocidade, duas vezes a gente tem a aceleração. Isso aqui é igual a... Porque o sinal tem negativo aqui os dois, pelo que eu expliquei, né? Tá puxando aqui o bloco, né? Vai puxar, tende a puxar o bloco, e aqui tende a empurrar, né? Então, as duas constantes vezes a posição aqui, né, que foi deslocado pela lei de Hooke. Aí aqui o F é positivo, né? Porque é a única força que está puxando esse bloco para a direita, né? Bom, aqui o que eu fiz foi passar o M dividindo, né? Coloquei em evidência aqui, né? Isolei o x duas linhas de t, né? Isso é interessante para modelagem. E, bom, o que a gente pode fazer? A gente pode resolver esse DO, né? Uma EDO de segunda ordem, ou a gente pode montar um sisteminha obtendo duas EDOs de primeira ordem, né? Como a gente faz isso? A gente faz isso aplicando uma mudança de variável, né? A gente chama o 1 de x e o 2 de x'. Aí, fazendo isso, o que a gente obtém? Bom, o 1', o que seria? Como o 1 é igual a x, o 1' seria derivar o x, só que a derivada do x é igual ao 2. Então, a gente substitui aqui, o 1' é igual ao 2. O 2' vai ser exatamente isso aqui, né? Como o 2 é igual a x', derivando mais uma vez aqui, né? Quer dizer, aqui derivando mais uma vez, né? Derivando o 2, aí tem o x, duas linhas, que seria o que a gente tem aqui, só que substituindo esse x de t, né, que é o mesmo x aqui, né, pelo 1. Então a gente tem isso aqui. Aqui eu já apliquei a distributiva do m, né, passei ele dividindo aqui pelos dois. Aí aqui a gente pode representar matricialmente, né, a gente tem o 1' e o 2' igual a, aqui fazendo a multiplicação a gente observa, né, que 0 vezes o 1 e 1 vezes o 2, né, que é o que a gente tem aqui, e o outro vetor aqui, né, vetor força, né, no caso ele é zero aqui, não tem nada somando aqui. Já no segundo aqui, né, no 2', a gente tem multiplicando somente por 1 aqui, o 2 multiplicando por 0, então vai zerar, mais o f sobre m aqui, né. Bom, aqui já esses dois aqui são vetores, né? Lembrando, esse o U' é o 1', o 2', e esse U é o 1, o 2. Isso aqui a gente vai usar para resolver a questão que eu tinha comentado mais tarde. Agora aqui o caso para dois blocos, né?
Bom, aqui é o desenho, né, dos dois blocos, agora chamando de M1 e M2, mas o mesmo esquema aqui. O bloco foi deslocado aqui, né, para a direita, nesses dois casos aqui, né, os dois bloquinhos. Força sendo aplicada nele, constante, a mola aqui, né, puxada, empurrada aqui, puxada para esse bloco, comprimida aqui, né. Deu para entender. Bom, aí aqui a gente pode montar, né, duas equações dessa vez, duas IDOs dessa vez, né. A primeira aqui para o primeiro bloco seria M1 vezes a aceleração aqui, né, na posição x1, x1 duas linhas, igual a constante K2 aqui, só que por que, né, constante K2 vezes x2 menos x1? Porque essa mola aqui está influenciando nos dois blocos, né, dessa vez. Com esse bloco aqui, como a gente está trabalhando com M1 e essa mola está à direita do bloco, então seria positivo aqui, né, K2 positivo, vezes a diferença aqui da distância, né, K2 menos K1, por causa da influência nesses dois blocos. Menos o K1 vezes X1. Esse aqui é o mesmo caso do primeiro, porque a mola tende a puxar aqui para a posição inicial que estava esse bloco M1. Mais o F1, né, que é a força que está sendo aplicada sobre esse bloco aqui para a direita. Bom, agora para o M2x duas linhas, né? A gente tem, isso aqui é um 3, ficou meio rasurado aqui, meio difícil de entender, mas é um 3. Então, menos K3, x2, por quê? Porque está empurrando, né, esse bloquinho, empurrando ele para voltar para a posição inicial. Então, contrário ao movimento, né? Menos, dessa vez menos porque a mola está antes do bloquinho, né? Então, menos K2 e a mesma coisa, diferença das distâncias, x2 menos x1. Como esse K2 está antes, influenciando também os dois bloquinhos, então menos K2 menos K2 vezes x2 menos x1. Mais o F2, né, que é a força que está puxando para a direita esse bloquinho. Se tivesse um outro bloquinho, né, com uma outra massa, M3, a gente também teria que levar em conta, né, essa mola, né, que aqui estaria o Q3 também estaria influenciando, né, os dois blocos. Então essas duas equações sofreriam mudança também. Teria que levar em conta se está antes, depois, está comprimindo, se está contra a parede, que estaria um K4, por exemplo, que aí seria algo parecido com esse aqui, só que influenciando um M3x3. Aí, levando isso em conta, a gente pode ir formando outros sistemas aqui, né? Formando outras equações. Aumentando o número de bloquinhos, a gente aumenta o número de equações. Bom, aí aqui eu só estou reorganizando essas duas equações. Coloquei o x1, fiz a distributiva, coloquei o x1 em evidência. Aqui eu acabei colocando, trocando a igualdade aqui, né? Mas não faz diferença, como tem o sinal de igual aqui, porque eu não sobrou espaço mesmo aqui para colocar, igual a M1 x1 duas linhas, M2 x2 duas linhas. E aqui embaixo eu passei o M1 e o M2 dividindo, né, nessas duas equações para eu ter isolado o x1 duas linhas e o x2 duas linhas. Bom, aí aqui eu joguei um sistema. Caso parecido lá com o primeiro, né? Aqui eu passei dividindo primeiro porque é distributiva, né, no M1 do M2. Então aqui embaixo a gente pode ver. E o x1 e o x2 multiplicando, né? A gente pode ver como aqui é x1, multiplica aqui. Aqui mesma coisa, x2 multiplica aqui. Mais o vetor aqui, F1, né? Que agora está dividido no M1. O outro vetor aqui das forças. Mesmo caso do de baixo aqui. E agora a gente vai... como a gente aqui tem um sistema de DO de segunda ordem, e fica mais fácil para a gente aprender a resolver, né, um sistema de DO de primeira ordem somente, e fazer essas manipulações para ele sempre ser de primeira ordem, para a gente não precisar resolver um de segunda, terceira ordem. Bom, nesse caso aqui, a gente vai ter o 1 igual a x1, o 2 igual a x1', para a gente fazer a mudança de variáveis, né? E V1 igual a x2, V2 igual a x2'. Se a gente tivesse um terceiro bloquinho, né, no caso, tivesse um bloco com a posição x3, a gente poderia fazer um outro vetor aqui para substituir, como W1 igual a x3, W2 igual a x3', por exemplo, se aumentasse, né, esse número de blocos.
a gente pode perceber que dobra o número de equações, né, quando a gente faz essa mudança de variáveis, né. A gente tem uma EDO, a gente vai ter 4 EDOs de primeira ordem, só que, quer dizer, a gente vai ter, né, nessa EDO de primeira ordem, né, só que aí vai ser o dobro, né, do que a gente teria se a gente resolvesse nessa aqui direto de segunda ordem. Então sempre vai dobrando, né, esse número de equações que a gente tem. Bom, aí aqui, né, fazendo o mesmo esquema do começo lá, né, o 1 aqui, linha, vai ser igual ao 2, né, porque vai ser o 1 linha vai ser igual a x1 linha igual ao 2. Mesmo esquema aqui, né, olhando em cima ali a gente pode perceber, né, que fazendo a mudança a gente vai ter essa outra equação aqui. E fazendo todas essas substituições aqui, a gente vai ter, como eu tinha dito, 4 EDOs agora aqui, um sistema com 4 EDOs. Bom, fazendo aqui a multiplicação a gente pode perceber, né, 1 linha, aqui vai ser, o 1 vai multiplicar 0 aqui, só vamos ter o 2 aqui, o resto vai zerar também multiplicando. Então vai ter só o 2 aqui, mais o 0 aqui. Nesse outro aqui a gente vai ter já essa parte aqui da equação, né, vezes o 1, aqui só vezes o V1, mais essa F1 dividido por M1. Bom, e aqui a gente tem, né, a modelagem do sistema para 2 blocos e 3 molas. Então, a gente tendo os valores, né, de K1, K2, M, da força, aí a gente pode resolver, né, esse sistema. Bom, a questão que eu vou resolver aqui, ela é um sistema, né, onde a gente vai ter, como eu tinha dito, que a gente resolver, né, no começo do seminário, que é um sistema com uma massa e 2 molas. Bom, só para a gente ter uma noção aqui, né, ficaria muito grande caso resolvesse com 2 massas, 3, mas é análogo à resolução. Aqui a gente vai ter também um sistema de DO não homogêneo, então é legal resolver um sistema desse. Bom, primeiro aqui para comparar os resultados, primeiro eu vou resolver como se fosse, sem ser o sistema, uma EDO normal de segunda ordem aqui, para depois a gente comparar o resultado feito das duas maneiras. Bom, aqui na questão, primeiro eu peguei os valores, né, de K1, K2, M e da força, substituí aqui na EDO, aí a gente obtém esses valores aqui, a gente obtém esses valores, aí substituindo aqui e ajustando aqui, né, simplificando a EDO, a gente obtém isso daqui, né, passei o 25x para o outro lado, ocultei aqui o t, né, mas são funções que dependem de t. E deixei o 20 aqui do outro lado, a gente pode ver que isso aqui não é uma EDO não homogênea, né? Porque tem o 20 aqui. Então a gente vai fazer o que? Vai resolver, obter uma solução homogênea e uma solução particular, e depois vai somar as duas para a gente ter a solução desse EDO. Então, primeiro aqui a gente faz isso daqui igual a 0 para a gente obter a solução homogênea. Bom, a gente aprendeu, né, ao longo do curso que a gente usa a técnica do R, né, que como aqui é x duas linhas, vai ser um R ao quadrado. Se tivesse um x linhas, seria vezes R. Aqui temos o 25, ele é como se fosse multiplicando R elevado a 0, né, que é 1, então temos só o 25 aqui. Esse 20 não tem, né, porque como é homogêneo aqui é igual a 0. Então, achando aqui o R, a gente obtém mais ou menos 5i, número complexo, né, porque vai dar raiz de um número negativo aqui. Então, e como a gente só tem a parte imaginária aqui, não tem uma parte real inicialmente, se a gente tivesse a parte real, teria um E elevado aqui ao número aqui que está somando vezes t, né, mas como não tem, então só temos o cosseno e o seno aqui, né. Então, a solução homogênea seria C1 cosseno de 5t, né, o 5 porque está acompanhando aqui, o i, mais C2 seno de 5t. E aí, vamos fazer agora a solução particular. Vamos obter a solução particular. Como aqui é um número constante, né, uma constante, o 20, a gente só iguala o x particular a um a. Se a gente tivesse, por exemplo, um t multiplicando aqui, uma exponencial, né, um e elevado a t, aí mudaria a cara disso aqui, né? A gente tem que fazer de acordo com o que a gente
com essa parte, né, com a cara que vai ter esse número que acompanha. Bom, aí aqui derivando, a gente tem o x' de particular vai dar 0, e duas linhas também 0, porque como é uma constante, né? E aqui, substituindo, né, na EDO lá em cima, como a gente viu que o x duas linhas deu 0, a gente substitui aqui 0, 25 vezes o nosso x, né, que é o a, igual a 20. Aí a gente isolando aqui, né, vai ter que o a equivale a 4/5. E a nossa solução, né, da EDO seria a soma, né, da solução homogênea mais a particular, que a gente obtém isso aqui. Bom, agora fazendo, né, resolvendo pela solução, pelos sistemas, né, de EDO. Bom, a gente viu que o sistema é isso. Esses dois aqui são vetores. Eu chamei essa matriz aqui de A, substituindo os valores dados inicialmente lá. E a gente tem que obter a partir de altos vetores e altos valores, né? Aqui primeiro achando o alto valor, fazendo a matriz A, né, menos lambda vezes a identidade, igual a 0. A gente obtém o nosso lambda, né? Também dá um número complexo, né? A gente pode ver raiz do negativo. A gente pode usar só a parte positiva aqui, né? O lambda positivo para achar o alto vetor, que vai corresponder, né, ao espaço todo. A gente pode usar só o mais 5i, que ainda vai corresponder ao espaço todo. A gente viu isso, né, no curso. E eu vou fazer também depois o Wronskiano, a gente vai perceber que ele descreve o espaço todo. Então, aqui a gente tem a matriz A, né, vezes um vetor, que é o V, que eu coloquei A e B, os elementos dele, vezes esse lambda, vezes AB também. Então, aqui a gente obtém essas duas equações. Essas duas equações são iguais, né, que eu manipulei para a gente poder ver isso, passando, né, o 5 aqui, dividindo o 5i, dividindo o menos 25 dividido por 5 vai dar o 5 aqui, né? E eu multipliquei por i em cima e embaixo, né? Como a gente sabe que i ao quadrado é igual a menos 1, aí vai dar menos 5 dividido por menos 1, vai dar o 5, e vezes ai aqui, né? Bom, aí aqui eu só supus dois valores, né? Coloquei um valor para o a e obtive o b, né? Para a gente obter o valor AB, coloquei o A valendo 1, aí logo o B vai ser 5i. Mas qualquer número aqui proporcional, né, poderia colocar o A como 2, aí o B ia ficar 10i, né, por exemplo, não teria problema. Aí aqui a gente tem, né, nossa solução a gente tem a nossa solução da homogênea, que seria o E elevado ao alto valor, né, 5it, aqui eu só inverti a ordem, vezes o alto vetor. Só que a gente tem aquela propriedade, né, que o E elevado a 5ti corresponde a cosseno de 5t mais i seno de 5t, né, multiplicado pelo mesmo vetor aqui, né. A gente só fez aquela associação que a gente tem com cosseno, seno e exponencial. Eu multipliquei aqui, né, pelo vetor e isolei a parte imaginária da parte real. Como a gente tinha visto, né, ao longo do curso, esses dois vetores aqui eles descrevem o espaço inteiro, né? Esse vetor que está acompanhando o i e esse outro vetor aqui, né? Então essa aqui já é a solução da homogênea. Eu fiz o Wronskiano aqui, né, para a gente ver que os dois são LIs. Fazendo aqui, né, o Wronskiano nada mais que o determinante das duas soluções, né, dos dois vetores. Aí aqui dá para isolar o 5, a gente tem aquela relação, né, que o cosseno ao quadrado de algum número mais seno ao quadrado do outro número, outro ângulo, é igual a 1. Então 5 vezes 1 igual a 5, e 5 é diferente de 0, logo os vetores são LI. Bom, aí a solução da homogênea está aqui, acompanhando C1 e C2, né? E agora a solução particular que a gente tem que obter.
Mesmo caso, né, que eu tinha falado anteriormente, que se fosse um vetor mais complicado lá, né, como é 0 e 20, é somente o W que a gente põe aqui, né, porque não tem um t multiplicando, não tem uma exponencial, então é simplesmente W aqui o vetor, com as coordenadas W1 e W2 que eu coloquei. A derivada vai dar zero, né, como é constante, um vetor de constantes vai dar zero. Aí isso aqui eu substituí, né, no nosso sistema lá inicial. O U' é zero, né? O U, agora, o U particular no caso, é W1, W2. Substituí aqui, multipliquei, achei as duas equações aqui, né? Aí já dá para resolver direto, né? Não precisa nem fazer manipulação nenhuma aqui, isolar, jogar no outro, somar, que a gente já obtém direto aqui o W2 e o W1, né? O W2 sendo 0 e o W1 sendo 4/5, né? Aí aqui a gente colocando aqui, né? Somando, né? A solução particular com a solução homogênea, né? O vetor que a gente obteve da solução particular, o W, é 0, 4.5, na verdade, que é o W1, 4.5 e 0. Somando na solução homogênea, a gente obtém essa solução aqui, né? A gente pode perceber que comparando com a resolução que a gente achou resolvendo, né, pela EDO de segunda ordem lá fora do sistema, a gente tem algo muito semelhante, né? Na verdade tem a mesma coisa. Por quê? Porque esse U de T é o 1 e o 2. O U1 é x, que é a solução que a gente achou inicialmente. E o U2 é x'. Então vamos comparar para ver. Ó, o 1 aqui seria C1, o 1 que seria x, seria C1 vezes cosseno de 5t, mais C2 seno de 5t, mais 4/5, né? Então, mesma coisa. E a derivada seria, o 2 seria a derivada de x, que é o quê? Qual é a derivada aqui? A gente sabe que a derivada de cosseno é menos seno, né? Fazendo a regra da cadeia, ou direto aqui para quem é acostumado, né? Esse 5 multiplicando aqui, né? Então seria menos 5 seno de t, que é o que a gente obtém aqui, vezes o C1, né? Que esse C1 multiplica os dois aqui do vetor, mais o C2 vezes com a derivada de seno, cosseno, que é o que a gente tem aqui, e o 5 sai daqui, então 5 multiplicando. Derivada também do vetor da constante aqui, né? 4/5 é 0. Então, a gente obteve a mesma coisa fazendo os dois jeitos, né? Dá para conferir. Bom, já obtido aqui a solução, né, do nosso sistema de DO. Agora eu vou falar um pouco de plano de fase. Eu separei aqui em 3 casos e vou explicando eles, o que acontece em cada um, né? Bom, o primeiro caso aqui é para C2 igual a 0. Se C2 igual a 0, essa parte aqui é 0, né? A gente só vai ter essa parte do C1 e o nosso vetor constante do lado. Bom, primeiro explicando a função desse vetor. Vai ser como o 4/5 aqui está na parte x do vetor, né? Então ele vai ser deslocado no eixo x, para a direita, um valor de 4/5, né? Igual eu coloquei aqui. Esse 5t aqui dentro do cosseno e do seno, ele vai simplesmente servir para a partícula ela girar mais rápido, né? Essa partícula que vai ficar presa numa elipse. Vai ser uma elipse por quê? Porque a parte que está multiplicando aqui o vetor, a parte y do vetor aqui, né? Ela tem um 5 acompanhando. Então, o valor de B, né? O nosso valor aqui da altura, né? Da elipse, ela vai ser 5 C1, né? Porque o nosso C1 a gente vai multiplicar aqui, vai passar ele para dentro do vetor. E o valor de A, né? Eu não coloquei aqui para não poluir muito o desenho, vai ter só o valor de C1. Bom, aí aqui, né? No caso para C1 igual a 0 dessa vez. C1 igual a 0 a gente não tem essa parte, né? Tem somente a parte do C2 aqui e do nosso outro vetor. Vai ser o mesmo caso aqui, vai servir para a mesma coisa esse outro vetor aqui, né? Que vai ser para deslocar a nossa elipse
E muito parecido aqui também o valor de A e B, né? Que jogando o C2 aqui para dentro do vetor, a gente obtém algo muito semelhante. Que, como tem um 5 aqui, né? Acompanhando o eixo Y, a elipse vai ser uma elipse em pé, né? Assim, com o valor de B maior. É o mesmo caso aqui do 5 dentro, que vai servir para a partícula girar mais rápido. Essa solução que ficar presa aqui, né? Girando tanto nesse aqui quanto nesse. Fica preso na extremidade aqui da elipse. Girando. Bom, aqui agora para o caso C1 e C2 igual a zero. Zerando C1 e C2, a gente vai ter apenas o vetor constante aqui, né? Que como a gente tem aqui para o eixo x 4/5 e y igual a zero, a solução se resume a um único ponto aqui, né? Que é o ponto 4/5 no eixo x. Então, é isso.